amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, Estudando por Questões, comigo, Alan Lisboa, e com o doutor Daniel. No vídeo de hoje, vamos tratar sobre o tema da Síndrome de Parkinson, certo? Um tema já muito conhecido por nós, certo? Estudantes e médicos, só que o enfoque de hoje vai ser justamente no Revalida INEP, tá bom? Então, me acompanha, fica comigo e vamos ver quais são os pontos mais relevantes para você levar para a sua prova, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, certo? Esse joinha aí ajuda muito no engajamento do canal, para a gente que está começando nessa data, para a gente isso é de suma importância, é muito, muito importante que você deixe o seu like, certo? Então dá aquele tapa no like, deixe seu comentário também, faz um feedback aí, a gente saber onde podemos melhorar e o que você está achando. Para a gente é muito importante a sua opinião, tá bom? Então, começando o tema, antes de começar o tema, na verdade, né? Eu deixo aqui para vocês a nossa referência bibliográfica, o link vai estar na descrição, como de costume, certo? E hoje nós vamos utilizar uma portaria conjunta de 2017, certo? Que foi aprovado o protocolo clínico e diretriz terapêutica da doença de Parkinson, tá? A partir da sua página 3, essa diretriz, esse protocolo clínico, ele começa a tratar exclusivamente da síndrome ou doença de Parkinson, como preferir, e tem todas as diretrizes aí que hoje são usadas pelo Ministério da Saúde no tratamento do Parkinson, tá bom? Então, é com base nele que a gente vai trazer as informações aqui hoje, é com base nele que ele é cobrado também nas questões de prova do Revalida, até o momento, e as que já apareceram, todas têm como referência ele, tá certo? Todas não, né? As mais recentes, tá certo? Então, para introduzir o tema, um conceito, né? O conceito. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, cujas alterações motoras decorrem principalmente da morte de neurônios dopaminérgicos da substância nigra, que apresentam inclusões intracitoplasmáticas, conhecidas como corpúsculos de Lewy, certo? Então, a morte desses corpúsculos aí, que diminuindo assim os neurônios dopaminérgicos, certo? Ocorre essa diminuição e ocorrem assim as alterações motoras da doença de Parkinson. É com base nesse raciocínio inicial que a gente vai entrar agora no tema. Eu dividi para vocês aqui as informações sobre o tema em relação com as questões de prova, muito importantes, pouco importantes e interessantes, né? Tá bem detalhado aí para vocês o que é pouco importante, o que é interessante e o que é muito importante você saber, porque é o que já foi cobrado nas questões de prova, certo? Então vamos começar pelo que é pouco importante, certo? Existem alterações, essas alterações que ocorrem na doença de Parkinson, elas não são exclusivas, não ocorrem só elas, tá? Além das alterações motoras, você pode encontrar também outras alterações, tá? Esse é o primeiro ponto, é pouco importante, mas é importante frisar também, é importante trazer isso aqui para vocês. Porque no seu caso clínico pode ter um doente que tem outras alterações. E aí você vai devagar o seu pensamento por outras possibilidades diagnósticas e pode ser que se confunda e perca a questão de prova, certo? Então tenha em mente que quando você encontrar um doente que tem critérios para Parkinson, que a gente vai ver a seguir, você precisa, por mais que ele apresente outras alterações, você precisa marcar a sua alternativa correta, certo? Sem sombra de dúvidas de que esse é um doente com Parkinson, tá bom? Então, por isso que eu estou trazendo essa informação pouco importante. Ela é pouco importante, mas não deixa de ser importante, certo? Aparece também alterações em outros núcleos do tronco cerebral, tá? Se você quiser ler completo, que está aí, são partes do manual, tá? Das diretrizes. Você pode dar um pause aí, ler com calma, fazer sua anotação, certo? Por exemplo, no núcleo motor dorsal do vago, certo? No córtex cerebral e mesmo em neurônios periféricos, como os do plexo mientérico. Então, assim, tem alteração mientérica, você pode encontrar alteração em todo o aparelho digestivo do seu doente, certo? Do seu doente com a suspeita de Parkinson. Ah, mas pode ter outros diagnósticos essas alterações? Pode ter outro diagnóstico, mas você precisa considerar Parkinson também, tá certo? Então, não é incomum você encontrar doentes que tenham alteração no olfato, distúrbio do sono, hipotensão postural, constipação, mudanças emocionais, depressão, ansiedade, sintomas psicóticos, prejuízo cognitivo e demência. E por aí vai.
Então, você tem uma série de outros sintomas que não são necessariamente motores, tá? Não são aqueles clássicos da doença de Parkinson, mas que podem aparecer, e você tem que ter isso em mente, certo? Agora, uma coisa interessante aqui, o próximo ponto da nossa abordagem aqui da doença, certo? As manifestações motoras, elas podem ser explicadas de maneira simples, certo? De maneira simplificada, certo? Ocorre a degeneração dos neurônios dopaminérgicos nigroestriatais, certo? Que levam à redução da modulação da dopamina estriatal, certo? E, consequentemente, as alterações motoras. Então, se você tem uma diminuição da dopamina, você vai ter alterações motoras, certo? Esses neurônios dopaminérgicos, que liberam essa dopamina, eles vão estar se autodestruindo, eles vão estar se degenerando. Então, ocorre uma diminuição, consequentemente, da dopamina, certo? Esse modelo prediz que, aumentando-se a estimulação dopaminérgica ou reduzindo a estimulação colinérgica ou glutamatérgica, os sintomas melhoram, tá? Então, o tratamento da doença de Parkinson, ela vai preconizar isso, aumentar, estimular a liberação dopaminérgica ou reduzir a estimulação colinérgica, tá bom? Uma trabalha em contrário da outra, né? Certo? Dopamina, certo? A dopamina diminuída, causando esses sintomas motores. É basicamente isso, certo? Não tem muito o que devagar aqui, não. Se a gente entrar em parte de neuroanatomia aqui, fica muito complicado e não é isso que ele é cobrado nas questões de prova, tá bom? O tratamento ele vai ser medicamentoso, tá? A princípio, tentando aumentar essa liberação de dopamina. Eu vou mencionar mais na frente o tratamento que é o mais clássico, que é o que pode aparecer na sua questão de prova também. Não apareceu ainda, mas pode ser que apareça. Certo? Ou existe também a opção de tratamento cirúrgico, né? Fazer um implante lá, um implante profundo, certo? Com o objetivo de frear ou diminuir os sintomas motores da doença, tá bom? Vamos avançar agora, certo? Agora aqui, ó, presta atenção, certo? Esse slide aqui, certo? Essa parte do vídeo, você precisa prestar muita atenção, porque isso aqui é o que é cobrado nas questões de prova, tá? Botei em vermelho aí, joguei um roxo aí para você ficar bem atento. Então acorda, dá aquele pause agora, dá aquele golezinho no café, beleza? Pega a sua folha e faz a anotação nesse pedaço aqui, ó, muito importante. O que lhe é cobrado nas questões de prova? O diagnóstico, certo? Chegou-se à conclusão, depois do colégio de cirurgiões, que fizeram lá vários estudos patológicos no cérebro de pessoas que tiveram a doença de Parkinson, eles chegaram à conclusão de que se o seu doente atingir esses critérios, ele vai ter, em 98,6% das vezes, o diagnóstico de síndrome de Parkinson, tá bom? Então, o diagnóstico clínico, ele tem um valor preditivo positivo muito alto. Se você observa isso, se você chega nessa conclusão, você vai conseguir fechar o seu diagnóstico de Parkinson, certo? E os medicamentos que você vai utilizar vão ser os corretos, melhorando assim a qualidade de vida do seu doente. Então, muita atenção, tá? Como que é feito o diagnóstico agora, certo? Você vai utilizar os seguintes critérios para chegar até o diagnóstico. O primeiro é a bradicinesia, certo? Grava isso. A bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, certo? Ela é o critério mais importante. Somado a ela, tá? Somado a ela, você deve encontrar no seu doente com Parkinson um dos dois seguintes, que é a rigidez muscular, certo? Ou tremor em repouso. Então, se você tem um doente que tem bradicinesia, rigidez muscular, você tem que pensar fortemente em Parkinson. Se você tem um doente que tem bradicinesia e tremor em repouso, você tem que pensar em Parkinson, certo? Então, a bradicinesia ela vem acompanhada de um desses dois aí, para você dizer que ele atende os critérios necessários, tá? Esse é o primeiro ponto, critérios necessários. Grava isso, tá? Grava esses 3 critérios necessários aí. O segundo ponto para o diagnóstico é você encontrar, certo? 3 critérios de suporte positivo, que estão aqui abaixo, certo? A gente tem que ter, veja só, a lentidão dos movimentos, ou bradicinesia, né? Somado a um critério necessário, ou seja, tá aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Critério necessário. Como é que você atende a bradicinesia mais o rigidez muscular? Ou a bradicinesia
mais o tremor em repouso. Beleza, meu doente tem. Então, qual é o próximo passo? Eu observar se ele tem pelo menos 3 dos critérios de suporte positivo, tá bom? Que são esses que estão aí listados abaixo. Início unilateral, presença de tremor em repouso, novamente, certo? Persistência da assimetria dos sintomas, boa resposta à levodopa, que é a droga de escolha para o tratamento, presença de discinesia induzida por levodopa, resposta à levodopa por 5 anos ou mais e evolução clínica de 10 anos ou mais, tá bom? Então, veja aqui, até os critérios de suporte positivos, eles estão relacionados já com o início do tratamento. O tratamento já começou, certo? Então, vamos lá. Entenderam isso? Entenderam como é que faz o diagnóstico? Certo? Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta para o começo da explicação e pega a visão de novo, tá bom? Você tem que ter bradicinesia somado com mais um critério necessário, certo? Tendo isso somado com mais 3 critérios de suporte positivo, você matou o diagnóstico. 98,6% de chance de ser doença de Parkinson, certo? Beleza? Fechamos aqui? Fechou? Anotou? Gravou? Agora vamos para o bônus, tá? Esse bônus aqui, ele não tem muita importância, porque isso aqui não aparece em questão de prova e é uma coisa muito extensa, eu acho difícil de ser cobrada, mas pode ser que seja cobrada, certo? Aqui nós temos os critérios negativos, tá? Então, quando é que você vai descartar, você vai pensar em outras formas de parkinsonismo, que não é a doença de Parkinson. Outras formas. Quando você encontrar no seu doente essas situações aí, que estão ditas aqui ao lado, tá bom? Aqui ao lado. Então, observe aí quais são elas, dê um pause no vídeo, faça sua anotação, caso queira, tá? Mas isso nunca foi cobrado em questão de prova, então a gente vai só avançar aqui. Só para complementar, o tratamento está aqui embaixo, é o mais clássico, tá? Eu botei esses 2 medicamentos aqui porque a levodopa mais carbidopa é usado até hoje, é o que tem de melhor no tratamento dos sintomas das alterações motoras da síndrome de Parkinson, tá? E esse outro medicamento eu mencionei aqui abaixo, a rasagelina, porque ela foi colocada no tratamento, ela foi inclusa, né, no tratamento de 2017 para cá. E ela é usada hoje em dia também quando você não tem uma resposta por ser uma doença progressiva, né, você vai tendo uma diminuição da resposta dos medicamentos. Você cada vez vai tendo que aumentar esses medicamentos. E quando isso é necessário, a união dela, né, o uso conjugado da levodopa mais a carbidopa junto com o mesilato de rasagelina, ele tem mostrado uma resposta muito boa. E ela foi colocada no SUS em 2017 e vem sendo usada de lá para cá, certo? Então, é o medicamento que apareceu por último e é o medicamento clássico. Então, eu trago aqui para vocês só como observação, tá? Mas é uma coisa que é legal você saber e entender também, né? Que existem formas de você descartar também a doença e entender que existem medicamentos que são clássicos. Mas isso aqui ainda não caiu em questão de prova, tá? Então, fica aqui como um bônus. Leve em consideração, mas não se preocupa tanto, tá? Não até o momento, certo? Agora vamos avançar. Entrou aqui nossa questão de prova, certo? Lembra da parte do vídeo que falava para vocês sobre os critérios necessários e os critérios de inclusão positivo? Pois bem, revisa eles aí na cabeça e vamos comigo aqui para essa questão de prova, certo? Vamos ver se a gente está certo. Um homem de 55 anos de idade é encaminhado para o esclarecimento diagnóstico de déficit cognitivo associado a transtorno do movimento com suspeita de síndrome de Parkinson. Então, ele já deu para você aqui a suspeita dele, certo? Por que é uma suspeita? Porque existe 1, alguma coisa por cento de chance de não ser, mas ele já tem uma suspeita já, tá? Então, se o colega médico suspeitou e ele fez isso com base nos critérios, a chance dele estar correta é muito alta, tá bom? A questão quer saber de você o seguinte, ó, nesse caso aí, qual é o achado semiológico que contribui para esse diagnóstico? Qual é o achado semiológico que contribui? Certo? Letra A. Reflexos patelares exaltados associados à presença de clonos de rótula e de pés. Letra B. Tremor em repouso, de baixa frequência e algo assimétrico, predominando na mão direita. Letra C. Diminuição da sensibilidade vibratória e de propriocepção consciente nos membros inferiores. E letra D. Presença de oftalmoplegia internuclear com alteração grave na mirada conjugada em horizontal. Falou em achado semiológico, a gente está falando
dos critérios necessários de inclusão positivo, tá bom? Isso aí você não tem que ter dúvida nenhuma, a gente já viu esses critérios aqui, tá bom? E outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, as questões de Parkinson, elas vão ter uma tendência a ser assim, ó, simplesinhas, certo? Pequenas. Por quê? Porque essas questões, elas têm muitos critérios negativos de exclusão. Então, é importante para o avaliador colocar uma questão que não tenha para você critérios de exclusão. Senão você pode colocar um recurso aí e derrubar a questão porque ela apresenta esses critérios, tá bom? Então, nesse caso aqui, a única alternativa que está falando para a gente sobre os critérios necessários de suporte positivo, tá? É um suporte necessário que também é suporte positivo, tá? Para não deixar sombra de dúvidas nem margem para nada, o avaliador ele coloca aí o tremor em repouso de baixa frequência e algo assimétrico, tá bom? Então, essa é a resposta da questão de prova, esse é o gabarito da questão. E aí, achou difícil? Assim a gente consegue matar um tema simples, tá? Com pontos simples, e é isso que você precisa levar para a sua prova do Revalida, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento por você acompanhar até aqui esse vídeo, tá? Mais uma vez, deixa o seu like, tá bom? Fortalece muito o nosso trabalho, se inscreva no canal e até a próxima. Fica com Deus.